Bom dia a todos. Vamos abrindo as nossas Bíblias e continuando a nossa série de estudo na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Dormiram mais uma hora? Então, estão mais despertos, com maior energia, maior foco e concentração para este momento. Eu não senti essa hora de diferença. Como ontem estive numa festa, num casamento, não senti essa hora de diferença. Mas vamos então preparar-nos para estudarmos a carta de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17 até ao capítulo 3, versículo 13. Ou seja, iremos estar a estudar todo o capítulo 3 e ainda uma parte do capítulo 2, porque, pelo contexto, encaixa melhor esta porção junta ao capítulo 3. Bem, a maioria de vocês sabe que dentro de menos 2 meses, se eu perguntasse à minha esposa, ela conseguiria dizer exatamente quantos dias? Vamos viajar para o Chile. A minha família, ou metade da minha família é chilena, porque eu sou casado com uma chilena. E depois de 6 anos sem ir ao Chile, eu sei que muitos irmãos estão até há mais tempo sem irem às vossas terras, ao vosso país. Mas vocês podem entender este sentimento de saudade. Saudade da família, saudade de amigos queridos. E vocês sabem muito bem qual é este sentimento. É o sentimento especialmente que a minha esposa está a sentir. E desde que compramos os bilhetes para irmos em família, no final deste ano, ao Chile, ela tem sentido uma grande e boa ansiedade. Normal. Porque esta viagem é para ela uma necessidade. Esta viagem é um desejo intenso do seu coração. Esta viagem, sabemos que será não somente para ela, mas para todos nós como família, de grande encorajamento e conforto, estando ali com a família, que não nos vemos há mais de 6 anos. E eu sei que estou a falar para uma igreja, uma comunidade, uma família composta por povos de várias nações. Na sua maioria, a nossa igreja é composta por estrangeiros. Muitos imigrantes sabem muito bem deste sentimento do qual eu estou a falar, que é muito comum também a todos vocês. Bem, hoje vamos olhar para o texto e o apóstolo Paulo partilha esse mesmo sentimento de saudade com todos nós. Através daquilo que foi inspirado por Deus e foi preservado para nós. Esse sentimento de saudade por uma família. A família espiritual. A igreja. Os crentes de Tessalónica. E ele estava impedido de poder visitá-los. Então ele escreve estas palavras. Estas palavras estão ao final do capítulo 2 e no capítulo 3. Não vamos ler, porque a porção é extensa, todo o texto, como é habitual eu fazer. Mas vamos por partes. E facilmente podemos dividir esta porção de texto em pelo menos 3 partes. Primeiro do capítulo 2, versículo 17 a 20. Vamos olhar para o vínculo de Paulo com a igreja. O vínculo, o relacionamento de Paulo profundo com a igreja de Tessalónica, no qual ele manifesta, nesse vínculo e relacionamento íntimo e profundo, uma preocupação pastoral. Dos versículos 17 a 20 do capítulo 2, encontramos a preocupação pastoral. Vamos ler então esta porção da palavra de Deus. Nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não do vosso coração, desejamos intensamente ver o vosso rosto,
Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos impediu. Pois, quando o nosso Senhor Jesus voltar, quem será a nossa esperança? Alegria e coroa de glória diante dele? Por acaso não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Olhemos então para o vínculo de Paulo por esta igreja e a sua preocupação pastoral pelos crentes em Tessalónica. Primeiramente, reparem a condição, o sentimento do apóstolo Paulo. Versículo 17. Nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, ou talvez na vossa versão está separados. É interessante a palavra que Paulo usa aqui para separação, ou longe, dependente da tradução que estás a usar. Usa a palavra oparfanizo. Oparfanizo. Esta palavra é a mesma palavra para órfão. Paulo usa esta palavra para descrever a sua condição, comparando que a sua condição de separação dos crentes em Tessalónica era a mesma condição de filhos sem pais, ou de pais sem filhos. Como é o seu testemunho como pai espiritual e como pastor desta igreja, plantador, fundador desta igreja. É uma imagem muito forte que o apóstolo Paulo está a expressar aqui. Um relacionamento profundo, familiar, amoroso, próximo, que ele nutria, sentia pelos crentes em Tessalónica. Depois de Paulo, e no último domingo nós vimos isso, descrever o seu relacionamento com a igreja como o relacionamento de uma mãe, ele se compara a uma mãe. Se comparou também no último domingo, no capítulo 2, a um pai. Agora ele se descreve como um órfão necessitado dos seus filhos espirituais, da sua família espiritual. Esta é a primeira lição para nós. E nós falámos sobre a mesma no último domingo. A liderança bíblica à imagem de Jesus Cristo é uma liderança marcada por relacionamentos amorosos, profundos, próximos e fortes, intensos. Reparem, ele diz mesmo isso. A intensidade do apóstolo Paulo. Por aquilo que nutria pelos crentes em Tessalónica. À continuação, no versículo 17, desejamos intensamente ver o vosso rosto. Não era apenas uma disposição, um desejo intenso. É mais do que isso que Paulo está a transmitir. Na verdade, na ideia, no sentido original, é que ele não teve apenas uma disposição e um desejo intenso. Ele teve a diligência para procurar vê-los. Por isso é que ele vai dizer que o fez ou tentou fazê-lo pelo menos em 2 ocasiões. Muitas vezes nós temos desejos, todos nós temos desejos diversos. A diligência para os cumprir é que é outra história. Eu sempre tenho aquela resolução de ano novo. Quero comer saudável, quero exercitar-me todos os dias com regularidade, ou pelo menos 3 vezes por dia. Mas isso não acontece. O desejo é bom. A intenção é boa. A diligência para o cumprir é outra história. Paulo diz, eu não apenas tive um desejo intenso. Eu fui diligente para cumprir esse desejo. Isto mostra a importância e a prioridade que aqueles irmãos, aquela igreja tinha no coração de Paulo. Assim deve ser o fiel pastor. O fiel pastor tem como prioridade a igreja. Cuidar da igreja. Essa é a sua importância. Ele serve a igreja. Ele vive em função da igreja. A prioridade
é cuidar da igreja. Cuidando juntamente dentro, vocês talvez estão a pensar, e a família? É que a família faz parte da igreja. E a prioridade é cuidar da sua família e cuidar da igreja, da família espiritual. Essa é a responsabilidade. Essa que deve ser a disposição e diligência de todo o fiel e bom pastor. Mas apesar de toda a disposição e diligência de Paulo e dos seus companheiros, especificamente Paulo está a falar aqui de Silvano, ou Silas, ou Timóteo, não foram suficientes para cumprir com os seus planos, que era para reencontrar-se com eles, cara a cara. Porque quem tem acompanhado o estudo de Salónica sabem que ele teve que fugir à noite. Ele foi libertado. Foi preso, depois foi libertado e teve que fugir durante a noite porque muito provavelmente fazia parte de uma fiança que foi paga por Jasson e era uma condição. Tinha que sair daquela cidade ou iria perder a cabeça. Ele nem teve tempo de despedir-se. Então ele tem o desejo, agora pensando ele que as coisas se acalmaram, tem o desejo de voltar. Tenta 1 e 2 vezes, mas não consegue. E ele dá-nos a razão pela qual não consegue. Versículo 18. Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos, não somente 1 vez, mas 2. Contudo, Satanás nos impediu. Paulo menciona a razão pela qual não conseguiu visitar essa igreja. O superapóstolo foi impedido por Satanás. Satanás significa adversário. Satanás é o adversário das nossas almas. É o adversário da igreja. É o adversário da obra de Deus. E ele tem poder. Aliás, Paulo diz claramente que foi Satanás que o impediu. Esta palavra impediu, a ideia era usada no contexto militar, de montar barricadas no caminho ou de destruir o acesso dos inimigos aos caminhos das cidades, dos povoados. Bem, é uma palavra da gíria militar para travar o avanço de um exército inimigo invasor, montando barreiras, destruindo acessos. Quando começou a guerra na Ucrânia, nós sabemos que essa foi uma tática dos ucranianos. A mesma tática que os russos usaram com Hitler. E também, antes disso, na invasão de Napoleão à Rússia, usaram a mesma tática, queimando tudo, deixando todas as forças, deixando entrar o inimigo, mas sem acesso a nada, dificultando o acesso para tornar mais lento, barrando o caminho, estorvando, destruindo pontes. Bem, esta foi a mesma tática da terra queimada, é assim conhecida na gíria militar, que o exército ucraniano usou nos primeiros dias da invasão russa ao seu país. E isso lhes fez ganhar tempo. Lhes fez ganhar tempo. É por isso que a guerra continua até agora. E Kiev não foi tomada em menos de 24 horas. Bem, Paulo diz que Satanás fez o mesmo com ele. Impediu o caminho, estorvou, obstruiu, cortou o caminho. Nós não sabemos ao certo como o fez. Paulo não nos diz. Sabemos sim que Paulo estava impedido de voltar para Tessalónica. E pelo menos foi impedido ele de voltar por 2 vezes. Talvez, muito provavelmente, porque ele não conseguiu mudar os termos do acordo da fiança que ele procurou fazê-lo. E Satanás o impediu por 2 vezes. O que é que nós aprendemos aqui? É o que nós ouvimos muito pouco no meio da teologia reformada. No meio reformado, protestante, evangélico, ouvimos muito pouco sobre o diabo, sobre a realidade do diabo. A primeira lição é que nós temos um adversário, Satanás. E ele é real. Num estudo de 2011, metade dos que se identificam como cristãos disseram que Satanás é apenas um símbolo, não um ser vivo. Metade dos cristãos não acredita que existe Satanás. Daqueles que se dizem cristãos.
Esta é a primeira coisa que nós temos de ter em claro. Nós temos o adversário, estamos numa batalha, numa guerra espiritual. Paulo tinha isso bem claro, bem presente, era bem consciente dessa realidade. Paulo também diz que ele age ativamente e persistentemente contra nós. Ele menciona isso, ou podemos deduzir isso, porque não foi apenas uma, mas 2 vezes que Satanás agiu contra ele. Nós podemos, como Paulo, identificar isso nas nossas vidas. Quando ele nos perturba, quando somos prejudicados grandemente, não devemos ignorar que é a ação de Satanás. Nós temos um inimigo, ele é real, e ele vai agir ativamente e persistentemente. Ele anda ao derredor, como leão, buscando a quem devorar. Todos os dias, 24 horas por dia. Esta é a consciência que nós devemos ter. Porquê é que devemos ter esta consciência? Para estarmos vigilantes, para orarmos, para dependermos da graça do Senhor, para não nos armarmos em autossuficientes, porque a fé do apóstolo Paulo e os planos do apóstolo Paulo não impediram esta estratégia de Satanás de impedir o apóstolo Paulo de ir até à igreja de Salónica. E nós sabemos que ao longo da história Satanás tem agido ativamente. Notáveis obras de Satanás têm surgido ao longo da história. Por exemplo, o surgimento do nacional-socialismo de Hitler na Alemanha, que mirava a destruição dos judeus, como também de muitos cristãos. Esta é a obra de Satanás. E o longo reinado de terror conduzido contra o cristianismo na Rússia, na Europa Oriental, na China, pelo marxismo ateísta ou pelo socialismo internacional. Isso é a obra de Satanás. Ele quer impedir a obra de Deus. É outra coisa que devemos ter bem presente. Satanás quer impedir a obra de Deus. Por isso é que ele teve como alvo principal o apóstolo Paulo e impediu a ida do apóstolo Paulo para a igreja em Tessalónica. Satanás continua a tentar impedir o crescimento desta igreja. Estou a falar da Igreja Batista Ramada. A saúde desta igreja. O testemunho desta igreja. E olhando para, não apenas para o contexto macro, mas micro, Satanás continua a procurar destruir famílias desta igreja. Casamentos. Filhos. As futuras gerações. Ele continua ativo e persistente, tentando impedir a obra de Deus. É por isso que nós podemos ver isso claramente. A corrupção da igreja é visível. Agora estou a falar da Igreja Universal. De modo geral. É por isso que podemos ver o surgimento da falsa igreja. A falsa igreja, o seu surgimento e crescimento. Nos dias de hoje, isso é obra de Satanás para impedir a verdadeira obra de Deus. Ele é poderoso. É outra coisa que nós devemos ter bem presente em relação a Satanás. Ele foi mais poderoso que o desejo e a diligência do apóstolo Paulo. Então, não é como em algumas igrejas para passar o microfone a Satanás. Não é para amarrar Satanás. Não é para tentar expulsar demónios. Certa vez ouvi o pastor Augusto Nicodemos, um famoso pastor brasileiro, a dizer: eu sei o porquê que Satanás não vem a este culto. É porque nós não lhe passamos o microfone. Só vai àqueles que lhe dão lugar. Já vamos ver como é que Paulo derrotou Satanás. Não lhe passou o microfone, não dialogou com Satanás. Não disse: está amarrado, Satanás. O texto diz-nos como ele derrotou. Mas não devemos ignorar que ele é poderoso. E foi mais poderoso que o desejo e a diligência do apóstolo Paulo. Também será mais poderoso que a tua força, a tua inteligência e a minha. Será mais poderoso que nós. E ele pode, eficazmente, como fez em relação ao apóstolo Paulo, prejudicar as nossas vidas.
prejudicar os nossos relacionamentos entre irmãos e até entre casal. Ele pode afetar e prejudicar grandemente a igreja verdadeira do Senhor, a obra de Deus. E esta é uma lição que Paulo nos deixa para nós atentarmos. Temos que acordar, estamos numa guerra espiritual e o inimigo é real e poderoso. Nós vemos esses exemplos nas Escrituras da ação de Satanás ao longo da história. Eu vou ler apenas alguns para os irmãos e aqueles que estão a tomar nota, podem tomar nota da referência, porque eu vou estar a ler muito rápido, está bem os mesmos. Primeiro, no Antigo Testamento, 1 Crônicas 21:1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer a contagem de Israel, o que trouxe o juízo de Deus sobre o povo de Israel por essa atitude arrogante, orgulhosa de Davi, que foi incitada e influenciada por Satanás. Satanás tem o poder de incitar e influenciar os nossos pensamentos. Esta é uma grande lição para nós. Ele tem esse poder de o fazer. João, capítulo 13, 2. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Quem fez isso? O diabo. Tu pensas que ele não continua a fazer o mesmo? Nós ficamos impressionados com os filmes exorcistas e com estas igrejas em que estão a expulsar demónios com manifestações e se viram e gritam. Eu próprio já testemunhei. Isso é real, é o mundo espiritual, isso acontece. Mas sabem qual é o agir mais perigoso de Satanás? Não é esse. O agir mais perigoso de Satanás é a imagem de Judas, que nenhum dos discípulos se deu conta que ele estava a ser usado e influenciado por Satanás. Esse é o mais perigoso. Isso pode acontecer no nosso meio. Não vai haver gritaria, não vai haver mudança de voz, não vai haver espumar-se no chão, mas ali está o espírito do diabo, como estava em Judas. Atos capítulo 5, mais um exemplo, e tinha muitos mais, mas não podemos estar aqui a ver todos os exemplos. Atos capítulo 5, versículo 3. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Ananias e Safira nesse dia morreram, expiraram por juízo de Deus, porque mentiram. Deram uma oferta dizendo: ei, nós vendemos a nossa propriedade e está aqui todo o dinheiro, quando só estava uma parte do dinheiro. Quem é que os influenciou para fazer isso? Satanás. O diabo. Ele pode influenciar as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Ele fez isso com Davi, o homem conforme o coração de Deus. No entanto, nós temos uma grande esperança. Eu não estou a dizer tudo isso para vocês terem medo do diabo. Antes, pelo contrário. Para serem conscientes do mesmo, para valorizarem também de maior forma a solução que temos para derrotar o mesmo. E a solução é que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Como Lutero dizia, e tenho que citar Lutero, porque na quinta-feira, dia 31 de outubro, estaremos a celebrar a Reforma Protestante. E como Lutero dizia, o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, o que é que Lutero queria dizer com isso? É Deus quem tem o controle e o poder sobre o diabo. Lutero dizia que o diabo era como um cão preso por uma trela. E quem estava a agarrar essa trela era Deus. Ele só vai até onde Deus deixa ir. E ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça. E tudo para cumprir os seus propósitos. Os propósitos de Deus. Esse deve ser a nossa alegria e confiança. Que Jesus Cristo, não Satanás, tem as chaves do inferno. Jesus Cristo
Não Satanás tem as chaves do inferno. Marcellus Kig, não sei se é assim que se pronuncia, mas vocês sabem que o meu inglês é horrível. Mas ele escreveu o seguinte, sobre o fim do diabo. Que recepção o diabo receberá daqueles a quem ele enganou? Que insultos, que abusos, que desprezos, que vitupérios serão amontoados sobre a sua cabeça. Ele será cercado por um lago de maldições. Será odiado, desprezado e rejeitado por toda a eternidade. É esse o fim do diabo. Oh, como a eternidade será difícil para ele. Como a eternidade será horrível para ele. Por isso nós podemos ter a confiança que o nosso inimigo já é um inimigo derrotado. E podemos obter, resistir a ele, derrotá-lo pelo poder de Jesus Cristo em nós e através de nós. É por isso que todos os ataques do inimigo contra a igreja não podem impedir aquilo que Cristo está a fazer. Deus, por meio de Jesus Cristo, continua a edificar a sua igreja e nada pode deter a sua igreja. Isso é uma grande confiança e consolo. Nós já temos tudo aquilo que necessitamos para triunfar sobre o diabo. E olhemos para as últimas páginas da Bíblia. Eu vou ao livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, para que tenhamos esta mesma esperança. Depois vamos aprender na prática como derrotar o diabo no dia a dia. Mas antes disso, reparem como nós sabemos, no final de todas as coisas, em Apocalipse 12, 11, qual será o nosso fim. Eles, falando dos crentes, falando dos salvos, dos eleitos, daqueles que estão em Cristo Jesus, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, a palavra de Deus. E mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Está a falar que o diabo será derrotado, que nós obteremos a vitória final. Eles, nós, em Cristo, a igreja de Cristo, os salvos, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo poder da palavra. Mas ele é real e devemos crer no mesmo, estar conscientes do mesmo e preparar-nos para enfrentar o mesmo dia a dia. Voltando a 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19. Paulo vai dizer qual era a sua esperança, qual era a sua alegria e qual era a sua coroa de glória. Versículo 19. Pois quando o nosso Senhor Jesus voltar, quem será nossa esperança? Alegria e coroa de glória diante dele. Por acaso não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Paulo diz que ele estava cheio de esperança, apesar do agir de Satanás, do impedimento temporário e da vitória temporária de Satanás sobre os seus planos. Há algo que Paulo sabia que Satanás não lhe podia tirar, que não nos pode tirar. É essa esperança e alegria escatológica. Esta esperança e alegria nos eventos futuros. Nas promessas, na graça futura de Deus. Nós sabemos que tudo irá terminar bem, porque nós conhecemos as últimas páginas da Bíblia. A esperança na Escritura é usada como sinónimo de certeza. Paulo dizia que olhando para o futuro tinha a certeza, a esperança futura da alegria da sua salvação, da vida eterna, da vitória por meio do sangue de Jesus Cristo. Mas Paulo não olhava apenas para si. A sua alegria e esperança também estava nos Tessalonicenses. A nossa esperança não se limita apenas a nós. E a nossa alegria, ela não é focada apenas em nós. É uma alegria outrocêntrica, também centrada no outro. Como nos alegramos também
em saber que aqui se reúne os eleitos de Deus, os salvos do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria. É uma alegria saber isso. Vidas transformadas pela graça de Deus. Paulo tinha bem presente esta esperança e esta alegria por ele e pelos Tessalonicenses, que o diabo não podia retirar. Que os Tessalonicenses não podiam perder. Satanás logrou impedir momentaneamente o reencontro de Paulo com a igreja de Tessalónica, mas Paulo sabia que Satanás não podia impedir o reencontro futuro deles na eternidade com o Senhor Jesus Cristo para todo o sempre. Satanás não pode impedir a vitória dos cristãos. Satanás não pode impedir a vitória da igreja, do povo de Deus. Satanás não pode impedir a obra de Deus, a edificação da igreja. Por isso alegremos-nos também, juntamente com o apóstolo Paulo, com o mesmo. E Paulo diz no versículo 20, na verdade vós sois a nossa alegria e glória. Paulo e os seus companheiros, Silas e Timóteo, serviam a Jesus Cristo e tinham o seu foco na eternidade, na glória, não nas coisas aqui da terra. Paulo e os seus companheiros seguiam as palavras e a visão de Jesus, o qual disse em Mateus 6, capítulo 19 a 21, não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O coração de Paulo, o tesouro de Paulo estava na eternidade, na glória, nos frutos para a glória de Deus. E os irmãos em Tessalónica eram esses frutos para a glória de Deus. Eram a sua recompensa, porque eram o único que iria perseverar por toda a eternidade. Para Paulo, os Tessalonicenses eram o fruto, a recompensa do seu trabalho na terra, o seu prémio. Por isso a referência dele à coroa de glória. Esta coroa é a grinalda que era entregue aos vencedores dos jogos públicos. Paulo tinha bem presente que os seus diplomas iriam ficar na terra, que a sua conta bancária não podia ser usada no céu. Paulo tinha bem presente que a sua vida e o seu trabalho iria chegar ao fim. E que a única coisa que podia levar para a eternidade como recompensa, como coroa de glória, pelo seu fiel ministério, o seu fiel labor, era o investimento em almas. Porque essas almas existirão para todo sempre, para a glória de Deus. Também deve ser esse o nosso foco, não nas coisas aqui na terra. Esse é o propósito pelo qual nos juntamos. Esse é o propósito pelo qual nós ofertamos nesta igreja. Este é o propósito pelo qual muitos de vocês se sacrificam horas da semana, energia, tempo, tendo os vossos próprios trabalhos e famílias para servir no reino de Deus em ministérios diversificados, porque o vosso propósito é investir na proclamação do Evangelho para a transformação, salvação e edificação de almas eternas para a glória de Deus. Esse deve ser o nosso foco, essa deve ser a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa glória. A nossa glória. Porque irá durar toda uma eternidade. Por isso é que Jesus Cristo disse, busquem primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Olhando depois de vermos e aprendemos várias lições e aplicações para as nossas vidas do vínculo de Paulo com a igreja e a sua preocupação pastoral, e as lições que aprendemos, que a igreja tem um inimigo, um adversário, mas que nós não somos privados da esperança, da alegria e até da glória futura, porque ela está garantida por meio do sangue de Jesus Cristo. Olhemos agora para o versículo 1 a 10,
onde vamos ver a alegria de Paulo pela igreja. Especificamente, a alegria de Paulo pela persistência na fé da igreja de Tessalónica. Vamos ler do capítulo 3, versículo 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, não podendo mais suportar a preocupação em relação a vós, achámos melhor ficar sozinhos em Atenas. E enviámos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos dar ânimo na fé, para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque bem sabeis que fomos destinados para isso. Pois, quando ainda estávamos convosco, já vos dizíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de facto aconteceu, como bem sabeis. Por essa razão, também não podendo esperar mais, procurei saber da vossa fé, pois tinha medo que o tentador vos desencaminhasse e o nosso trabalho fosse inútil. Mas Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre tendes afetuosa lembrança de nós e que desejais muito nos ver, assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, vossa fé nos conforta em toda a nossa necessidade e tribulação, porque se estáis firmes no Senhor, nós agora vivemos. Pois, quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa diante do nosso Deus, rogando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. A alegria de Paulo pela igreja, nós temos aqui. Primeiramente, nós vemos a ação de Paulo, ainda movido pela sua preocupação pastoral, a ação de Paulo de enviar Timóteo, do versículo 1 até o versículo 5. Diz Paulo no versículo 1 que ele não podia mais suportar aquilo que Paulo estava a sentir, as saudades, a ansiedade, a preocupação por aquela igreja. Paulo diz que não podia mais suportar, que a mesma era intolerável. Isso mostra o grande coração, o grande amor e a grande preocupação de Paulo por aqueles irmãos. Mostra que Paulo não era um mercenário. Ao ponto que ele achou melhor eles ficarem sozinhos em Atenas, diz no versículo 1. Reparem como o amor de Paulo pensava primeiramente no outro, nos outros, na igreja, nos irmãos. Paulo não buscava o seu próprio bem, Paulo não buscava o seu próprio conforto, Paulo não buscava primeiramente a facilidade para si mesmo, o que era melhor para ele. Paulo mostra isso mesmo ao não se preocupar, ficar desamparado de um fiel colaborador que era de grande bênção para a sua vida, Timóteo, para enviá-lo para Tessalónica, para poder ver como é que estavam aqueles irmãos. Depois da sua saída apressada, ele queria saber como é que estavam aqueles irmãos. E enviou Timóteo, reparem o versículo 2, enviou Timóteo e ele diz mesmo para o reconhecerem, ou que o tivessem reconhecido, e se não foi assim, que tenham certeza que Timóteo era um irmão e um ministro. Esta palavra é diácono de Deus, um servo de Deus no Evangelho de Cristo. Diácono como a palavra para servo. Enviou Timóteo para os fortalecer e para os dar ânimo na fé. Repara, esta palavra fortalecer era tornar firme, fixar Timóteo, dar ânimo. Esta palavra parakleu, que é exortação, encorajamento na fé. E eram duas ações necessárias em favor daquela igreja, principalmente por aquela igreja ser composta por novos convertidos e estar a sofrer intensa perseguição dos seus concidadãos, dos gregos. Movida a essa perseguição, nós sabemos, porque já lemos em Atos, pelos judeus. E Paulo queria enviar Timóteo, já que ele estava impedido por Satanás. Paulo, de maneira estratégica, já que o problema é comigo, então vou enviar Timóteo. Reparem como ele derrotou os planos de Satanás. Eu não posso ir, eu estou impedido, mas ele foi prático. Ele foi prático. E envia Timóteo
para então o representar e cuidar daquela igreja, para o fortalecimento daquela igreja, para aquela igreja estar firme como uma âncora, como uma estaca, diante dos fortes ventos e dos mares agitados e perigosos da tribulação. Versículo 3, o propósito era para que ninguém fraqueje. Esta palavra fraquejar é a mesma palavra usada noutros contextos para agitar, para abalar, para mover, e especialmente mover a mente de alguém diante das tribulações, para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações. A igreja em Tessalónica estavam a sofrer perseguição pela sua fé em Cristo. E Paulo se preocupava muito pelo mesmo. E por isso envia Timóteo para poder ver como estava a igreja e também para que a igreja pudesse permanecer firme e fiel. Paulo usa aqui a ideia também de tribulações, uma palavra muito interessante. A ideia era que eles estavam a ser prensados, apertados, esmagados por meio das tribulações e todo o sofrimento. E Paulo relembra no versículo 3 que ele já tinha previsto o mesmo. Tribulação, sofrimento. Porque bem sabeis que fomos destinados para isso. Claro que Paulo está a falar dele e dos seus companheiros, mas está a falar também por extensão e ensinando aos Tessalonicenses que a palavra cristão, como alguém disse, rima com tribulação. A palavra cristão rima com tribulação. Vocês já viram em determinados lugares, de determinadas igrejas, uma mensagem, pare de sofrer. Já viram, não é? Pare de sofrer. A mensagem do apóstolo Paulo é totalmente ao contrário. Vocês irão sofrer. Nós iremos sofrer. É este o entendimento que nós temos. De viver nesta realidade. De viver neste mundo que odeia a Jesus Cristo. E por extensão odeia os seus. Nós iremos sofrer. A palavra cristão rima com tribulação. Somos relembrados disto mesmo ao longo das Escrituras. Todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. Jesus Cristo alertou-nos que no mundo tereis muitas aflições. Também Jesus Cristo nos disse que nós seríamos odiados pelo mundo, porque Ele foi odiado. E temos por isso então que ter bem presente que nós vamos participar juntamente com Cristo nos seus sofrimentos, porque um dia também, como somos dele e estamos nele e damos prova disso mesmo, sofrendo juntamente com ele, um dia também iremos desfrutar da glória juntamente com ele para todo sempre. Versículo 5. Por essa razão também, não podendo esperar mais, procurei saber da vossa fé, pois tinha medo de que o tentador vos desencaminhasse e o nosso trabalho fosse inútil. Ele fala aqui que tinha medo que o tentador é uma nova referência ao diabo. A Satanás, por 2 vezes o menciona. E fala, vos desencaminhasse, mas na verdade a palavra é a mesma. No original é, pois tinha medo que o tentador vos tentasse. É a mesma palavra que o Paulo está aqui a usar. Peirazo. Nós devemos ter bem presentes que somos tentados pelo nosso próprio coração, pelos nossos desejos da carne que não provêm do Espírito, mas nós também somos tentados pelo diabo. Somos tentados desde fora, não apenas desde dentro. Paulo se refere à ação de Satanás e devemos ser conscientes que ele é bem ativo, novamente. Ele é astuto, ele é estratégico e ele nos tenta desencaminhar, tentar-nos a fugir da vontade e dos propósitos de Deus. Por outras palavras, o grande propósito de Satanás é que nós pequemos. É tão simples quanto isso. É que nós pequemos. Por isso é que Paulo fala em Efésios capítulo 6, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Os dardos
Hoje em dia nós vemos isso nos Jogos Olímpicos. Os dardos a serem lançados. Essa é a ideia. Satanás continua a atacar o povo de Deus porque tem o povo de Deus como seu adversário e nós temos a ele como seu adversário. Ele continua a atirar os seus dardos inflamados para nos enfraquecer, para nós pecarmos contra Deus e para nós sermos destruídos. A grande pergunta é: Satanás tem o poder de nos destruir para sempre? Não. Não. Satanás não nos pode condenar. Satanás não tem o poder de roubar de nós a vida eterna. A única forma pela qual ele pode nos causar grande dano é nos influenciar a pecar contra Deus para a nossa ruína no presente. E é exatamente isso que ele vai tentar fazer todos os dias da nossa vida. Que pequemos, que sejamos infiéis ao nosso cônjuge, que possamos ser mentirosos, que possamos ser gananciosos para entrarmos num caminho de ruína, do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Esse é o grande propósito de Satanás. Por isso devemos vigiar pelas nossas almas. Paulo diz que queria vigiar pelas almas dos Tessalonicenses para que o seu trabalho, intenso labor, não fosse inútil. Paulo demonstra toda aqui novamente a sua preocupação pastoral. Se Satanás tivesse destruído a fé dos Tessalonicenses, ou os mesmos tivessem abandonado a sua fé, é isto que significa, é um sinónimo, teria sido em vão o trabalho de Paulo no meio deles. E aqui aprendemos algo, que o principal alvo de Satanás é destruir a nossa fé. E por isso, nós também aprendemos que a nossa principal arma contra Satanás é o escudo da fé, é a fé. Por isso é que devemos fortalecer a nossa fé. Como é que podemos crescer na fé? Conhecendo a Deus mais e melhor cada vez. É aí que somos fortalecidos. Paulo, reparem como tem consciência da soberania de Deus. Ele tinha a consciência que os Tessalonicenses, como já vimos anteriormente, eram os eleitos de Deus, eram o povo de Deus. Ainda assim, Paulo assume a responsabilidade humana de poder contribuir para a preservação daqueles irmãos até ao fim. E nós vemos novamente que nas Escrituras a responsabilidade humana e a soberania de Deus andam lado a lado. É por isso que nós confiamos que a vitória é certa, mas devemos cuidar os nossos corações para não pecar contra Deus, para fortalecer a nossa fé e para podermos resistir dia a dia ao diabo. E é nossa responsabilidade o fazermos. Assim como Paulo tinha a responsabilidade de cuidar da fé dos Tessalonicenses. Versículos 6 a 10, nós vemos que ele recebe boas notícias trazidas por Timóteo, que foram um bálsamo para o seu coração, pois as boas notícias eram que aqueles irmãos, apesar de todas as tribulações, dificuldades, eles continuavam firmes na fé. Eles também continuavam a nutrir bons sentimentos por Paulo. É muito bom nós amarmos, mas também é muito bom nós nos sentirmos amados. E Paulo menciona aqui toda a sua alegria pelos Tessalonicenses porque ele se sentia amado. Esse relacionamento próximo e amoroso entre o pastor e a igreja e o seu pastor. Ele é saudável e encorajador para ambas as partes. Por isso é que as Escrituras nos exortam a podermos obedecer aos nossos guias e a sermos submissos para com eles, pois velam pela nossa alma como quem deve prestar contas. Mas para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Este relacionamento de confiança e de amor é saudável e foi grandemente usado por Deus para encorajar a vida do apóstolo Paulo. Versículo 7 ele diz: a vossa fé nos conforta, traz conforto, nos encoraja, porque a palavra que ele está a usar aqui é parakleo. Esta mesma palavra de colocar-se ao lado para encorajar alguém. A fé, o amor dos Tessalonicenses tinha e contribuía para o grande encorajamento, conforto do apóstolo Paulo no meio de todas as dificuldades do seu ministério.
Porque a maior alegria de um fiel pastor é de ver os seus filhos a andar na verdade. O apóstolo João disse isso mesmo. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. E, amados irmãos, é por isso que também nós estamos juntos e Deus tem o propósito de juntar-nos aqui, para que a nossa fé possa ser de encorajamento uns aos outros, de fortalecimento, de estímulo para o amor e às boas obras contínuas, para que assim também sejamos como os Tessalonicenses, de grande bênção e impacto para outros. Paulo diz no versículo 8, porque se estáis firmes no Senhor, nós agora vivemos. Paulo estava desanimado, desencorajado, abatido no ministério, o apóstolo Paulo. Ao qual diz agora que ele se sente novamente com vigor, com vida, ao ponto em que chegou o apóstolo Paulo. Porque nós sabemos que o pior abatimento é o da alma. E a sua alma agora, fruto do testemunho dos Tessalonicenses, agora estava revigorada. E aprendemos aqui também uma grande lição que toda a igreja fiel deve de aprender. Através do testemunho do apóstolo Paulo. O ministério é um trabalho árduo, difícil. O ministério pastoral é um trabalho árduo, difícil, que pode desanimar os homens mais fortes e os homens mais consagrados ao Senhor, como o apóstolo Paulo. Se aconteceu com Paulo, que esperança resta para nós? O ministério pastoral, não sei se vocês sabiam, mas está nos estudos nos Estados Unidos e também no Brasil. Está nas profissões com maior incidência de esgotamento, burnout, juntamente com os médicos e com os polícias. O ministério traz um grande desgaste mental, emocional, esgotamento espiritual. Era assim que Paulo se sentia. Por isso é que ele diz, as notícias sobre vocês, da vossa fé, me trouxeram de novo à vida. Vigor, encorajamento. Todo pastor necessita ser encorajado e o maior encorajamento é ver o povo de Deus a obedecer e servir fielmente ao Senhor. Versículo 9. Paulo reforça isso mesmo. Quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa diante do nosso Deus. Ele sabe que tudo vem de Deus. Ele sabe que a força, a fé, a fidelidade dos Tessalonicenses eram obra de Deus. Por isso é que Paulo agora dá graças a Deus pelos Tessalonicenses. A Deus! Porque Paulo tinha bem presente que quem começou a boa obra nos Tessalonicenses e quem estava a completar e iria completar era o próprio Deus. Tudo vem do Senhor, tudo é obra de Deus. A igreja é uma obra sobrenatural. Deus tem os seus servos, os seus instrumentos. Somos todos nós, servos de Jesus Cristo e instrumentos nas suas mãos para edificar a sua igreja. Mas nós sabemos que tudo vem de Deus. Ele é a fonte de tudo. E Ele age em tudo e em todos. Versículo 10. Paulo intercedia continuamente de noite e de dia para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Paulo orava pelos Tessalonicenses, mas aqui aprendemos também que ele tinha o desejo, o grande desejo, continuava a ter, de estar pessoalmente e de contribuir para o bem-estar espiritual daquela igreja. Para suprir o que falta da vossa fé. Nenhum de nós tem uma fé perfeita. Sempre há algo que podemos melhorar, sempre há algo que podemos crescer, sempre há algo para nós aperfeiçoarmos, para nós aprendermos. Ninguém tem uma fé perfeita. E Paulo queria ser um instrumento nas mãos de Deus para suprir ainda aquilo que lhes faltava. E nós vamos ver no capítulo 4 e 5, a continuação do estudo da carta de 1 Tessalonicenses, que eles ainda tinham deficiências naquilo que queriam. E também isso afetava as suas ações sobre os crentes que já tinham morrido no Senhor, sobre a segunda vinda de Cristo. Então, por isso, eles ainda precisavam, não é? De crescer na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E terminamos. Do versículo 11 a 13. Depois de Paulo
mostrar o seu vínculo com a igreja, a sua preocupação pastoral. Também de Paulo mostrar a sua alegria pela igreja, dando testemunho da persistência na fé dos Tessalonicenses. Reparem como termina o capítulo 3, do versículo 11 ao 13, diz assim a palavra de Deus: que o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós, para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Agora o que temos aqui é a oração de Paulo pela igreja. E a oração, de maneira resumida, é a perseverança na esperança. Que eles possam perseverar na esperança que tinham. Na oração de Paulo nós vemos que ele pede por 6 coisas. Vocês conseguem identificar aí na oração? Reparem. Pede para voltar a ver os Tessalonicenses. Pede para que a igreja crescesse em amor. Pede para fortalecer o coração dos crentes. Pede para eles serem irrepreensíveis, isentos de culpa. Pede para eles crescerem em santidade. E a 6ª coisa, pede para eles perseverarem na esperança até à vinda de Jesus. Porque ele menciona a vinda de Jesus Cristo ao terminar este capítulo. Porque era importante estas coisas? A primeira coisa, no versículo 11, que nós aprendemos, para derrotar o diabo, o que temos que fazer é orar. Foi o que Paulo fez, orar. Ele orou ao Senhor para poder preparar o caminho até eles, para o reencontro deles. Ele orou ao Senhor. Se Satanás era quem estava a impedir esse caminho, que Deus agora pudesse preparar, abrir esse caminho, desobstruir o caminho, se essa fosse a vontade de Deus. Versículo 12, vemos que Paulo pede então que eles possam crescer em amor verdadeiro. O amor verdadeiro é a marca distintiva de todo o cristão, de toda a igreja fiel, de todo o povo de Deus. Este amor verdadeiro tem como fonte o próprio Deus. Por isso é que é um amor superior. Por isso é que é um amor sobrenatural. É o amor que faz-nos agir em todas as coisas. Em todas as coisas. O amor influencia tudo. É superior a tudo. E Paulo diz que eles transbordem. Ou seja, que o amor neles seja visível de uma maneira escandalosa. E seja experimentado dentro da igreja, mas eles transbordem para fora. Nos seus relacionamentos. E até para aqueles que não faziam parte da igreja. Porque o amor é muito importante como marca distintiva do verdadeiro cristão. O amor entre nós e esse crescimento no amor é fundamental para a unidade da igreja. Juntos nós seremos mais fortes. Necessitamos uns dos outros. É o amor que nos faz levar as cargas uns dos outros, cuidarmos uns dos outros, suprir as necessidades uns dos outros, estimular-nos às boas obras mutuamente até ao dia de Cristo. Reunirmos aqui constantemente, porque é o amor a Deus e o amor ao povo de Deus que nos move a isso. Por isso que possamos também nós crescermos em amor. Era bom também para o testemunho do Evangelho, esse crescimento em amor. Nas palavras de Jesus Cristo, vocês sabem, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Era também de extensão, não entre eles esse amor, mas para com todos, diz o apóstolo Paulo no versículo 12. Para refletir o amor incrível de Deus para com todos, inclusive para com aqueles que os perseguiam, para os seus inimigos, à semelhança daquilo que Jesus Cristo fez, que na cruz orou pelos seus inimigos, por aqueles que o estavam a crucificar. É esse amor que é um testemunho poderoso do amor incrível e sobrenatural de Deus pelos homens, que nós temos a responsabilidade de refletir para a glória de Deus aos outros e estender aos outros. Versículo 13, para crescerem na santidade, claro, porque uma fé
verdadeira é uma fé que vai crescendo e progredindo em santidade. Para serem irrepreensíveis, isentos de culpa, esse deve ser o alvo de todo cristão, para a glória de Deus, e ver de uma maneira digna para Deus, sincera para Deus e diante dos homens. E para perseverarem na esperança até à vinda de Jesus, porque neste capítulo menciona a vinda de Jesus. E se vocês repararem, em todos os 5 capítulos da carta de 1 de São Licenses, Paulo termina cada capítulo, cada exortação, com uma menção à esperança da vinda de Jesus Cristo. É esta a esperança gloriosa que nós temos. Por isso é que o cristianismo e os cristãos, nós devemos ser conhecidos como pessoas alegres e cheias de esperança. Por causa da certeza que nós temos da vinda e do triunfo de Jesus. E o mesmo, esta esperança que temos, é o que nos transforma no presente. E é aquilo que nos faz resistir ao diabo e perseverar até ao fim. Porque nós temos uma esperança que vai além de nós. Essa esperança gloriosa em Jesus Cristo e na vida eterna com Ele. Que grandes lições de Paulo neste capítulo 3 e nos versículos finais do capítulo 2. A guerra espiritual é uma realidade, mas nós temos a esperança e a certeza que podemos derrotar o diabo no presente pela fé. No futuro, nós sabemos que a nossa vitória já será certa. Ela é certa. Ela será consumada um dia. E esta mesma esperança na graça futura da vinda de Jesus Cristo, que nos dá a força para o presente, para nós continuarmos a sermos fiéis a Jesus Cristo, a crescermos no amor uns pelos outros, na santidade, na perseverança. Por isso eu gostaria que esta fosse uma realidade também nas nossas vidas e na nossa igreja. E terminar orando, pedindo estas mesmas coisas para nós. Vamos colocar-nos de pé e orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pelo exemplo e testemunho do apóstolo Paulo, Senhor. E todas as grandes lições, através do seu exemplo, das suas atitudes, dos seus desejos, que nós aprendemos para nós no dia de hoje, Senhor. Ajuda-nos a sermos relembrados constantemente das mesmas e a aplicá-la também às nossas vidas e à vida da nossa igreja. E tal como Paulo orava pelos Tessalonicenses, nós queremos orar por nós próprios, pela Tua igreja aqui reunida, Senhor, para que nós possamos crescer em amor. Senhor, a fonte do amor és Tu, Senhor, e que Ele abunde nas nossas vidas, que Ele transborde em nós, nos nossos relacionamentos, que sejamos reconhecidos, Pai, como afetuosos, Senhor, cheios de amor para com todos e principalmente uns para com os outros, para que os outros saibam que pertencemos a Ti e os outros também tenham o desejo de conhecer esse amor sobrenatural que somente Tu podes oferecer como presente aos homens. Senhor, também eu sei, Pai, olhando para dentro e olhando, Senhor, para a Tua igreja, para esta família maravilhosa, conquistada pela Tua graça. Eu sei, Senhor, que há enfermos no nosso meio. Há sentimentos profundos de saudade. Há muitos, Senhor, que se sentem sozinhos, cansados, sobrecarregados. Estão a ser pressionados, Pai, pelos seus próprios corações, prensados pelo inimigo, por Satanás. Senhor, sabemos que vivemos num mundo mau, numa realidade de uma geração corrompida e perversa. Nós Te rogamos que fortaleças os nossos corações, Senhor, e que nos ajudes a sermos fiéis até ao último suspiro das nossas vidas, Pai. Para que diante de Ti e diante dos homens sejamos irrepreensíveis, isentos de culpa, Senhor. Para crescermos cada vez mais, Senhor, como igreja, individualmente, também em santidade, Senhor. Faz-nos amar mais a santidade, temermos mais o Teu nome, Senhor. Por último, Senhor,
que a nossa esperança na graça futura, nas palavras de Jesus Cristo, que Ele mesmo disse aos seus discípulos: e quando eu for, eu vou-vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ó Senhor, que essa esperança e certeza que nós temos e que aguardamos nos ajude, Senhor, a perseverar até ao fim. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amém.